O tema desta noite, médiuns escreventes ou psicógrafos, que Kardec aborda no capítulo 15 de O Livro dos Médiuns. Nem sempre, no início, Allan Kardec denominou de psicógrafos. Inicialmente, ele se utilizou do termo médiuns escreventes, mas, posteriormente, pela sugestão de um amigo, de um espírita, ele também passou a usar o termo psicógrafo, que é o termo que nós utilizamos hoje em dia. Raramente nós falamos médiuns escreventes, mas em O Livro dos Médiuns, em outras obras também, nós vamos encontrar este termo, né, médiuns escreventes. Essa mediunidade, é muito interessante observar isso, que ela tende a diminuir um pouco. A experiência está mostrando isso. Uma proporção, assim, muito mais médiuns psicofônicos e menos médiuns escreventes. Porque nós vamos observar que nós já temos uma quantidade inumerável de livros, de mensagens. Nós já estamos devidamente instruídos com relação àquilo que nós devemos fazer e nos diversos aspectos da nossa vida. O importante hoje é nós estarmos trabalhando para atender aqueles que precisam pela nossa mediunidade. E a psicofonia tem servido para isso. Não só aquela psicofonia do atendimento nas reuniões mediúnicas, mas também em outras oportunidades, seja para atender os espíritos sofredores, mas também pelas comunicações sérias, instrutivas. Enfim, a psicofonia tem um valor bastante relevante. As palestras, muitas vezes nas palestras nós percebemos a mediunidade de psicofonia funcionando na forma de inspiração ou na intuição. Divaldo Pereira Franco é um exemplo muito forte, muito claro, da mediunidade falante, né, da psicofonia. Enfim, a gente percebe hoje muita utilidade, muito mais utilidade na psicofonia do que na psicografia. E a prática mostra isso, né? Lá no Jesus de Nazaré mesmo, são poucos os médiuns também psicógrafos. Então, conforme a necessidade, nós vamos nos adaptando ao trabalho. A mediunidade de psicografia vai dizer Allan Kardec que ela é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. Como é que nós vamos entender isso? Primeiro, nós temos que voltar lá atrás, quando a doutrina espírita começou. E todos nós sabemos que foi pelas mesas girantes. As mesas depois começaram a responder. Havia aquela combinação de códigos, uma batida numa letra A. Depois, as cestinhas, as mesinhas menores, as pranchetas. E aí se colocava um lápis na ponta da cestinha ou da prancheta, e o médium colocava a mão sobre esse instrumento, né? Seja ele qual for. Então, quando se descobriu, até por sugestão dos próprios espíritos, que bastava ao médium pegar o lápis, e isso seria suficiente para que os espíritos escrevessem, então se percebeu que essa forma de comunicação era uma forma muito mais fácil do que aquelas iniciais.
Além disso, o fato de a mensagem estar registrada permitia que se analisasse com mais segurança não só o seu conteúdo, mas também a identidade do espírito, através também do conteúdo. Naquele tempo de Kardec não existia nenhum aparelho para se gravar a comunicação. Então aquela mensagem muitas vezes ficava perdida, ou se houvesse alguém com rapidez para se anotar a mensagem psicofônica, então se registrava. Do contrário, não. Mas quando se escrevia a mensagem, fosse qual fosse o meio, ali ficava registrado. E era possível, então, se analisar se a mensagem tinha um bom conteúdo, se era uma mensagem elevada, se havia uma correlação entre o conteúdo e a identidade, o nome do espírito que deixava ali aquela sua mensagem. Então, isso facilitou muito o registro das informações, o descarte daquelas que não eram consideradas boas, críveis, e a aceitação, o registro, o arquivamento daquelas que eram boas, inclusive para divulgação. Então, por isso que Kardec vai dizer isso. E realmente é. Se nós formos pensar no médium iniciante, é muito mais cômodo para o médium iniciante começar pela psicografia do que pela psicofonia. Porque na psicografia, normalmente, os sinais indicativos são pensamentos repetitivos que vêm à mente, direcionando para alguma coisa, ou um texto, uma ideia, uma reflexão, e também impulsos irresistíveis na mão, um tremor, um adormecimento, um movimento involuntário, são sinais indicativos de uma psicografia. Já na psicofonia, é muito mais complexo, às vezes é sutil, é mental. Então, fica mais difícil para o médium iniciante identificar e trabalhar com a psicofonia do que para o iniciante na psicografia trabalhar nessa área. Então, seria muito melhor, né, nós sermos médios psicógrafos do que médios psicofônicos, no sentido da comodidade, da tranquilidade. Até porque a psicografia, ela é própria de espíritos que estão mentalmente equilibrados, porque não é um fenômeno automático. Na psicofonia, o fenômeno pode ser automático. Muitas vezes acontece, costumeiramente, na verdade, acontece, sem que o espírito se dê conta de que está acontecendo o fenômeno e mesmo do seu mecanismo. Já na psicografia, não. Nós estamos falando mais naquela psicografia mecânica, semimecânica, até na intuitiva. E aí o espírito, ele precisa saber qual é o mecanismo da psicografia para poder atuar sobre o médium, no perispírito, no seu corpo. Então, nesse caso, o médium ele fica numa condição mais tranquila, porque o espírito mentalmente está equilibrado. As emoções podem variar um pouco, mas isso não afeta tanto o médium. Não significa, porém, que a psicografia se dê apenas com espíritos bons, né, ou bem intencionados. Não. Pode se dar também com espíritos zombeteiros, com espíritos mal intencionados, embora com lucidez espiritual mental. E aí vai depender do médium analisar não só as sensações, as emoções que sente com a presença, mas também o conteúdo da mensagem que é passada para ele.
Muitos médiums, até inspirados pela vaidade, preferem desenvolver, trabalhar com a psicografia, porque a psicografia pode resultar em mensagens que todo mundo fica sabendo, resultar em livros. Então, isso dá um certo destaque para o médium. Um livro lá publicado, um romance, né? Autor, o espírito tal, médium, psicógrafo, fulano de tal. As pessoas se espelham em Divaldo Pereira Franco, em Chico Xavier. Né? Então, parece bonito isso. E a vaidade, que pertence a todos nós, muitas vezes leva o médium querer ter a psicografia. Nós não devemos deixar que esses sentimentos tomem conta de nós. Já falamos oportunamente que a mediunidade deve surgir naturalmente. Quando nós reencarnamos, em regra, nós já trazemos um compromisso com a mediunidade. O nosso perispírito é preparado nos órgãos, por isso Kardec vai dizer que a mediunidade é orgânica, ou seja, ela precisa de uma predisposição orgânica para o seu exercício, e essa predisposição orgânica, ela é determinada pelo perispírito. Então, o perispírito, antes da reencarnação, nossa, como médios, passa por uma preparação naqueles órgãos mais necessários para o determinado tipo de mediunidade que nós vamos trabalhar aqui na Terra. Então, nós não devemos ficar desejando mediunidades. Nós precisamos trabalhar com aquela que surge naturalmente, espontaneamente, porque aí nós sabemos que essa mediunidade é aquela com a qual nós principalmente deveremos estar trabalhando. Não deixemos as coisas fluírem naturalmente. Mesmo na psicografia, que deve ser trabalhada no centro espírita, os médiuns iniciantes não devem se exercitar em casa, porque podem ser alvos de espíritos inferiores, brincalhões, os nossos obsessores. Vamos trabalhar num centro espírita organizado, sob supervisão. Depois, mais para frente, quando nós formos experimentados, seguros, no dizer de Allan Kardec, aí sim nós podemos realizar um trabalho, se esse for o nosso compromisso, mais particularmente em casa. Muitos médios, escreventes, psicógrafos, trabalham nas suas casas, em determinados horários pré-fixados, combinados com seus mentores ou com os espíritos que vão escrever. Mas aí é uma outra situação. Nós estamos nos falando, como é um curso básico, nós estamos nos dirigindo a possíveis médios iniciantes. E todo início é preciso cuidado, preciso prudência do trabalho para que nós não desviemos do bom caminho, porque mediunidade é um instrumento para a nossa evolução. Se nós não utilizarmos corretamente, nós podemos nos perturbar e perder uma reencarnação, sermos levados a um processo de fascinação. Hoje em dia, é muito comum nós termos notícias de médios que começaram a psicografar, até no centro espírita mesmo, no caso, um centro espírita não bem organizado, disciplinado, aí começou a psicografar faz pouco tempo, alguns meses, e de repente surge lá a oportunidade, o espírito dizendo que quer psicografar um romance. E aí logo já estão querendo publicar esse romance, sem um cuidado maior. A psicografia de trabalho com livros requer muita sintonia, muita afinidade entre o espírito que vai passar um determinado trabalho específico, como no caso de um livro ou de vários livros, com o médium.
As coisas não acontecem, porque o médium, ele não é simplesmente um instrumento, uma máquina, né, em que ele se entregue e pronto. Não, há uma interferência, mesmo nos médios mecânicos, há um certo conteúdo do espírito, do médium, a maneira de ser dele também interfere no fenômeno, a sua bagagem, a sua cultura também interfere, pode interferir no fenômeno. Então, as coisas não são tão fáceis assim. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, conta o fato de que, depois de 10 anos psicografando, tendo milhares de mensagens arquivadas, guardadas num baú, Joana de Ângeles aparece para ele e diz assim: Divaldo, nós vamos começar com um trabalho de psicografia de livros. E ele estranhou, né? Porque ele já estava psicografando fazia tempo. E ela falou assim: aquelas mensagens que você recebeu e que guardou, pode queimar tudo. E ele se espantou com aquilo. Como assim, irmã? Queimar todas aquelas mensagens, mas existem mensagens muito boas. Não, todas aquelas mensagens foram apenas treinos. Olha só, nós vamos começar agora, daqui para frente. Então, queime tudo. E ele, muito a contragosto, queimou todas aquelas mensagens para começar, então, um trabalho específico, mais sintonizado, mais afinizado, mais preparado com a sua mediunidade de psicografia para transmitir ao papel o conteúdo mental, né, dos espíritos. O próprio Chico Xavier, isso é contado nas histórias, das biografias do Chico, dos casos do Chico, que o André Luiz, para começar a transmitir a sua obra, sua coleção de revelações da vida no mundo espiritual, ficou convivendo com o Chico Xavier durante 2 anos. Para quê? Para conhecer o Chico, para sentir o Chico, para sintonizar com ele. Então, é necessário que haja esse cuidado, esse treino. Então, nós não podemos ir para a mediunidade assodadamente, apressadamente. Não precisamos ter pressa. Não precisamos expor a nossa mediunidade. E isso é para a nossa própria proteção. Nós já temos muitas informações. Então, se houver um trabalho, é preciso que seja um trabalho realmente importante. Nós estamos vendo aí médiuns trazendo mensagens simplórias de orientação, de evangelho, quando nós temos aí uma coleção imensa de obras nesse sentido. Então, por que é que eu estou psicografando? Para que estou psicografando? É preciso nós pensarmos nisso, né, para a gente não mostrar, né, não realizar um trabalho simplesmente para a nossa vaidade ou para a vaidade do espírito que quer comunicar. Lembremos que a mediunidade não é do espírito, é do médium. Então, o médium tem o controle da sua mediunidade. Não é porque veio um espírito que escreveu, às vezes automaticamente, por nosso intermédio, que nós vamos aceitar em absoluto. Pelo contrário, nós temos que passar a mensagem pelo critério de Allan Kardec, de análise, de reflexão absoluta, para não sermos vítimas de chacotas. Então, como nós dissemos, ela é usada por espíritos conscientes de seu estado em condições razoáveis de equilíbrio. Por exemplo, imaginemos um ébrio tentando escrever uma carta. É bem possível que ele só faça garranchos e não consiga. Imaginemos uma pessoa doente mental tentando escrever.
certamente não vai conseguir. Por isso que nós dissemos que é alguém que precisa estar mais ou menos equilibrado para escrever. Allan Kardec, neste capítulo, ele faz uma classificação dos médios escreventes. Ele vai dizer, inicialmente, dos médios mecânicos. O nome parece mais ou menos óbvio. Dá para a gente compreender um pouco. Então, esses médios mecânicos não têm consciência do que escrevem. Vamos parar um pouquinho aqui, fazendo um parênteses, para explicar como é que acontece, qual é o mecanismo, o sistema de funcionamento da psicografia. Não imaginem que simplesmente o médium pega na mão, perdão, o espírito pega na mão do médium e escreve aqui no médium mecânico. Não é assim. O mecanismo é que o espírito se apodera do sistema nervoso do médium e também atua sobre o cérebro em algumas regiões necessárias à realização do fenômeno, ao comando do sistema nervoso nas áreas para mexer o braço e para mexer a mão. Então, é mais complexo do que simplesmente nós usarmos uma mão para escrever. Então, no caso aqui, o espírito vai se utilizar do sistema nervoso e de áreas próprias do cérebro, mas a mensagem que ele quer passar não vai alcançar as regiões do consciente, da memória. Portanto, a informação, o pensamento do espírito não chega ao conhecimento imediato do médium enquanto está acontecendo ali aquele fenômeno. É por isso que ele não tem consciência do que escreve. Aqui, quando Kardec fala que é ação direta sobre a mão do médium, é para indicar que não passa pela mente, pela memória, mas é dentro desse sistema que nós nos referimos com uma ação muitas vezes especial na glândula pineal, que é considerada a glândula psíquica, que fica no centro do cérebro. Então, ao mesmo tempo que ele está atuando no sistema nervoso, o espírito está envolvendo também informações através da glândula pineal. Numa outra oportunidade, podemos aprofundar sobre isso. E o fenômeno, então, independe da vontade do médium. Por quê? Porque a escrita, ela passa a ser automática. O espírito vai atuando sobre o médium e a mão se move automaticamente, às vezes de forma rápida, às vezes de forma um pouco mais lenta, depende do interesse do espírito. Então, nesse caso, o médium não tem o comando sobre a mão do médium, perdão, não tem o espírito, o médium não tem o comando da mão, mas ele tem o comando do fenômeno. Ele pode interromper o fenômeno quando ele quiser. Ele pode recusar o fenômeno, né, por uma interferência pessoal dele. Porque, nesse caso, a sua vontade ela não vai estar impedida. O livre-arbítrio dele não é impedido. Ele pode interromper, sim. São os mais confiáveis. Por quê? Porque, como não passa pela mente do médium, ele não interfere na comunicação. O que é diferente na intuitiva e na semimecânica que nós vamos ver agora. Então, os intuitivos são os opostos dos médios mecânicos. Aqui, a ação é mental, é o pensamento. O espírito transmite
irradia o seu pensamento na direção do médium, perispírito a perispírito, o médium capta o pensamento, né, e então escreve, ele mesmo, por sua vontade, vai escrevendo. Há uma dificuldade maior aqui nos médiuns intuitivos. Por quê? Porque é mental. Então, na minha cabeça, né, parece que é um pensamento meu. Por isso que no início, o médium intuitivo é mais difícil. Como separar uma coisa que é minha, uma coisa que não é minha, um pensamento meu, uma ideia minha, da que não é. Por isso que é necessário nós estarmos numa reunião mediúnica, porque nós estamos ali e nos entregamos ao fenômeno, com boa vontade, com boa intenção. E um sinal característico da comunicação mental é o pensamento repetitivo. Imaginemos que o mentor da reunião queira transmitir uma mensagem. Ele vai dizer assim, boa noite, meus queridos irmãos. Aí você fica lá preocupado, puxa, será que eu que estou induzindo? Será que eu estou querendo ou não? Mas o mentor vai insistir, né, num pensamento repetitivo. Boa noite, meus queridos irmãos, porque a mensagem não vem pronta. A mensagem, você dá abertura para o ditado, porque é um ditado espiritual, você dá abertura. Se você escrever boa noite, meus queridos irmãos, o mentor continua o fluxo do pensamento. E aí você se entrega ao fenômeno, sem procurar interromper aquele momento de transe, de envolvimento que você está. Porque se você parar para questionar a autenticidade da mensagem, você bloqueia o fluxo do pensamento, a captação do pensamento do espírito. Então é preciso deixar fluir naturalmente. Como Allan Kardec disse, a psicografia é a mais segura. Ora, se depois que nós escrevermos, percebemos que a mensagem não é adequada, muito facilmente nós rasgamos e jogamos no lixo. Está resolvido. Não é como a psicofonia, que você falou e a palavra foi ao vento, todo mundo escutou. Então, o médium psicógrafo pode ficar tranquilo com relação a isso. Deixa fluir a mensagem. Deixa fluir a mensagem. E depois analisa para ver a sua qualidade, o seu contexto. Então, o médium tem consciência. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe ali o que está falando. É muito comum a intuição nas palestras. O mentor do orador, do expositor, ajuda na transmissão da palestra e o médium orador vai captando aquelas informações. Os médios semimecânicos, eles têm meio a meio, né? Eles tanto há um impulso na mão, irresistível, a mão corre ligeiramente, e ele também sabe o que está acontecendo. Hoje em dia, os médios semimecânicos são os mais comuns, porque é muito importante para o médium ser envolvido pelos pensamentos do mentor, do espírito escritor, para que ele possa também aprender e sentir aquele momento que ele está vivendo. Então, hoje em dia, são os mais numerosos, justamente para que o médium possa estar aprendendo cada vez mais. Kardec vai falar dos médiuns inspirados. Esses médiuns inspirados são uma variação do intuitivo. Qual que é a diferença? A diferença é que o espírito, ele vai se juntar a ideias, a pensamentos, a vontades do próprio médium. Ele amplia as possibilidades do próprio médium. Por exemplo, imaginemos aí alguém que é poeta.
o espírito pode ajudá-lo na inspiração para uma poesia. Alguém que é pintor, o espírito pode ajudá-lo a elaborar quadros que são quadros bonitos, quadros relevantes. É mais difícil de nós distinguirmos aí essa inspiração, exatamente porque o encarnado, o médium, ele já tem um certo potencial. Por exemplo, o escritor espírita, ele escreve, ele já tem essa habilidade. Como é que ele vai saber se o que está escrevendo é dele ou se é de algum espírito ou com a ajuda de algum espírito? Ao final das contas, isso não importa muito. Sempre nós somos inspirados, ou para o bem ou para o mal. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai falar sobre forças viciadas. E eles chegam num bar, e ali tem um jornalista que tem uma coluna no jornal, e ele está escrevendo um artigo, uma coluna. Só que ele está desejando fazer uma crítica a uma moça da sociedade. E ali tem um espírito obsessor, intuindo, inspirando aquele repórter, aquele colunista, no que ele deveria falar, ou o que mais deveria falar e inventar contra aquela moça. Então, nós podemos ser inspirados tanto para o bem como para o mal, dependendo dos nossos interesses, dos nossos sentimentos. O contexto do capítulo é esse, e nós abrimos aí para que vocês possam fazer comentários e fazer perguntas. Deixa eu verificar o chat aqui. A Célia está perguntando: como um médium iniciante pode saber se o espírito que se quer comunicar para escrever algo pode ser um espírito sério ou zombeteiro? Afinal, o médium não tem tanta experiência. Como saber? Então, no início é sempre um pouco mais complicado para o médium. Por isso que nós falamos que o médium, ele deve se resguardar, se proteger com um grupo mediúnico sério, bem organizado, preocupado com o estudo, preocupado, né, com todos os participantes da reunião. Para quê? Para que ele tenha essa garantia. Porque se ele estiver escrevendo algo envolvido por um espírito zombeteiro, o conteúdo daquela mensagem vai revelar isso. E aí, como nós dissemos, pega-se a mensagem, rasga-se e joga fora. Vamos levar em conta como aprendizado, como experiência. Ao passar do tempo, com a experiência, ganhando segurança, o médium vai conseguir perceber também as vibrações, os sentimentos, porque com a maior sensibilidade, ele capta não só o pensamento e a escrita, mas também a natureza do espírito. Porque o espírito inferior, ele não passa não passa bem-estar, não passa tranquilidade. Então, aquela mensagem vai ser meio agitada, os pensamentos vão ser meio perturbados. Então, com o tempo, o médium vai percebendo isso. É claro que dentro de um comportamento normal, porque quando ele se deixa envolver num processo de fascinação, e aí ele vai achar que tudo é dele, ou tudo é de um espírito bom, e a coisa complica um pouquinho mais. Então, Célia, o espírito consegue dissimular, fingir no que ele escreve, mas ele não consegue evitar o sentimento e as sensações que ele passa. Só que compete ao médium
se aprimorar, se disciplinar, se elevar para poder sentir. Porque se for um médium grosseiro, ele vai estar vibrando mais ou menos na faixa do espírito. Imaginemos um espírito que seja um espírito meio agressivo. E o médium também carrega essa agressividade interior. Então, ele não vai conseguir fazer uma distinção, perceber se é um espírito melhor ou não. Então, a garantia de uma reunião mediúnica bem organizada é uma proteção para o médium. Então, a escrita pode enganar e a energia não? Exatamente, Célia. Viu? Essa é a melhor maneira de nós identificarmos o espírito, pelo tipo de sentimento, de vibração que ele passa para o médium. Mas, como eu disse, depende de uma certa segurança do médium, uma certa disciplina do médium, uma certa elevação do médium. Elisete, boa noite. É a Boa Vitória. noite, Vitória. Em um caso desse, do espírito não ser tão elevado, pode o médium descobrir isso no meio dessa transmissão da mensagem, correto? Ou isso é mais difícil de ocorrer, já que já teve essa conexão com esse espírito? Então, no caso do médium intuitivo e no semimecânico, é mais fácil de perceber. No caso do mecânico, é um pouco mais difícil. Mas a garantia, ele pode interromper, né? Se ele perceber alguma ocorrência negativa, um envolvimento ruim, ele pode interromper, porque, como eu disse, permanece o livre-arbítrio, o domínio sobre o corpo. Mas se é numa reunião mediúnica bem organizada, é melhor o médium deixar fluir aquele pensamento, porque também existe o caso, por exemplo, do próprio obsessor do médium ser um instrumento para que ele desenvolva ou eduque a sua mediunidade de psicografia. Então, a grande garantia do médium é exatamente isso, dele estar amparado por uma equipe boa. Então, na reunião, pode deixar fluir, porque depois a gente corrige o que tiver que corrigir. Era a pergunta que eu ia fazer, sobre como proceder caso, no meio dessa transmissão de pensamentos, isso realmente ocorresse, né, dele conseguir identificar isso, mas não pausar essa transmissão para também ter o exemplo de sensações, de pensamentos e de mensagem em si. Isso mesmo, Vitória. Vai ser útil nesse sentido. Tá, legal. Obrigada. Porque outro aspecto importante que eu me lembrei é o seguinte, que o médium precisa ganhar segurança para viver a sua mediunidade sozinho. Esse momento do isolamento pela pandemia tem sido útil para isso, porque o médium está em casa, o médium está sozinho, ele continua tendo sensibilidade. Como é que ele vai lidar com isso? Quando a gente está participando da reunião, a gente corre lá para o centro espírita, espera um pouquinho a reunião e começa a sentir aquilo sem se preocupar muito em trabalhar intimidade. Então, esses momentos que nós estamos vivendo também serve para isso, para você adquirir segurança. Que jeito? Estudando, pega livro sobre mediunidade, pega livro e vai ler, né? Faz oração, mentalização. Para quê? Para adquirir segurança pessoal, individual, porque nem sempre nós vamos ter alguém para nos ajudar. Nem sempre eu vou poder telefonar para alguém. Nem sempre eu vou poder esperar a reunião mediúnica para sabendo que vai ser resolvido lá. Então é importante que o médium ganhe segurança para si próprio, para o bem dele mesmo. Donizete, Pois, esse Cleomara, pois não, Clamado.
Esse exemplo aí que a Vitória, essa dúvida da Vitória, o que me veio na cabeça é o seguinte: se houve uma comunicação, esse espírito também é um necessitado, né, para estar ali. Então, foi permitido que ele estivesse na reunião mediúnica, né, e utilizasse desse médium. Está correto meu posicionamento? Sim, numa reunião mediúnica bem organizada, os espíritos que se manifestam sempre trazem um aprendizado para o grupo. Então, ele que vem trazer a sua mensagem, mesmo que seja uma mensagem atravessada, ele de alguma forma está sendo beneficiado pelo ambiente, pelo envolvimento do grupo, pelos espíritos protetores. Então, você tem razão. Nesse caso, né, o que ele está escrevendo também vai ser útil para ele de alguma maneira. Donizete, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Nestor? O médium recebe essa comunicação aí. Algum outro espírito que está na reunião, ele percebendo, ele pode também tentar entrar e bloquear esse que está... Esse espírito zombeteiro, esse espírito aí brincalhão, ou esse que está querendo induzir o médium a alguma coisa. Vamos lembrar que as nossas reuniões mediúnicas, quando bem organizadas, tem uma equipe de espíritos superiores e bons que estão zelando pela harmonia. Então, nesse caso, se por acaso algum espírito, de alguma maneira, extrapolou na sua atitude em relação ao médium, claro que a espiritualidade vai interferir para interromper aquele fenômeno, né? Aquela manifestação. Então, eu sempre digo isso. A questão é estarmos participando de uma reunião bem organizada. Para quê? Para a gente ganhar segurança, tranquilidade, serenidade, porque a gente vai saber que nós vamos ter dirigentes ali atentos para ajudar, que nós vamos ter espíritos bons também vigilantes para ajudar. E se por acaso acontecer uma experiência como se referiu a Vitória, é que é aprendizado. Aprendizado para nós, para adquirirmos maior vigilância, estudarmos mais, nos transformarmos mais. É por isso que certos espíritos dessa natureza se manifestam.